Momento IFP. Olá, tudo bem? Estamos de volta. Esta é mais uma edição do Momento IFP, Relatório de Gestão. Eu sou Ailton Cerqueira, sou jornalista do Instituto Federal do Piauí e mais uma vez estou aqui com você para fazer esse painel, esse relatório de gestão do período de 2013 a 2018. Nosso podcast tem o objetivo de levar as informações a todo o público interno, a toda a comunidade externa, a todos aqueles que têm curiosidade de entender e compreender um pouco mais como é que funciona o Instituto Federal do Piauí. Além de entender, de mostrar para o grande público como funciona a organização, a instituição, nós também estamos entrevistando os pró-reitores da instituição e alguns diretores de órgãos específicos do Instituto Federal do Piauí, para que possamos fazer aí uma retrospectiva das ações desse período de 2013 a 2018. E nessa edição do nosso podcast, nesse episódio, nós temos aqui a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional sendo a tema da nossa conversa. Eu tenho a presença do Pró-Reitor Antônio de Pádua. Professor Pádua, olá, tudo bem? Como é que está? Olá, Ailton, tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. É um prazer, primeiro, uma honra estar tendo essa oportunidade de participar desse momento, para a gente estar esclarecendo e mostrando ao público, à comunidade escolar, como que é a atuação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Muito bem, professor. Deixa eu lhe apresentar aqui de uma maneira mais completa, professor Antônio de Pádua Alves Pinto, que é pró-reitor de Desenvolvimento Institucional. O professor é graduado em Geografia e Direito pela Universidade Federal do Piauí, primeiro uma graduação em Geografia, posteriormente uma graduação em Direito pela Universidade Federal do Piauí. É também especialista em Educação pela mesma instituição, pela mesma UFP, e atua no Instituto Federal do Piauí como técnico em assuntos educacionais. O professor Antônio de Pádua exerce essa função de pró-reitor de Desenvolvimento Institucional desde o início da gestão, né? Desde 2013. Desde 2013, exato. Nós vamos conversar sobre as principais ações que foram desenvolvidas ao longo desse primeiro momento, né? Ao longo dessa gestão. Nesse primeiro momento do programa, nesse primeiro bloco, nós vamos tratar de alguns assuntos específicos. Todos os episódios desse podcast, eles têm se pautado pelas atribuições das pró-reitorias ou das diretorias ou da própria reitoria. E nesse primeiro momento é importante a gente compreender um pouquinho o que faz uma pró-reitoria de desenvolvimento institucional. Professor Pádua, com a palavra, o que faz? Vamos explicar para o nosso público quais são as ações básicas da pró-reitoria de desenvolvimento institucional, conhecida como PRODIN, né? Isso. Bom, essa pró-reitoria, ela trabalha com uma função estratégica, né? As suas atribuições é de assessorar o reitor, né, e os demais órgãos da reitoria, tá? Promover políticas e as diretrizes do desenvolvimento institucional. A atuação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional se dá na articulação em todos os aspectos, entre as pró-reitorias e os campi, né, e com o reitor, e também, e principalmente, no desenvolvimento institucional, né? É um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto às pró-reitorias e principalmente aos campi, né? Porque é lá nos campi que as ações acontecem. É nos campi que se dá a causa da existência do Instituto Federal do Piauí, que são as aulas, que são as atividades de ensino, de extensão, né? E etc. Nesse sentido, nós temos que a PRODIN, ela é responsável por planejar, executar e monitorar o desenvolvimento das ações do IFP. Aí. A PRODIN é composta por duas diretorias, uma diretoria, a diretoria de planejamento institucional, ela trabalha diretamente com o planejamento estratégico do IFP, e a outra diretoria é a diretoria de infraestrutura, que está relacionada às atividades ligadas aos projetos de engenharia, arquitetura, os projetos de elétrica e manutenção predial. Nesse primeiro bloco, professor, acho que a gente pode tratar mais sobre essa questão das ações mais estratégicas, depois a gente pode falar também sobre as questões de construção, reforma, das obras, enfim. Mas eu lhe faço aqui uma pergunta
muito específica a respeito de uma atribuição da Prodin, que é promover o planejamento conforme um documento chamado Plano de Desenvolvimento Institucional. E aí, nesse período de 2013 a 2021, nós temos aí a Pró-Reitoria capitaneando um movimento muito forte dentro da instituição, né? Foram desenvolvidos 2 PDIs. PDIs é a sigla para Plano de Desenvolvimento Institucional, né, professor? Isso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que avaliação a gente pode fazer do primeiro PDI desenvolvido por essa gestão, que foi um PDI no período de 2015 a 2019, e para o segundo PDI, que é um PDI desenvolvido no ano passado, já de forma remota, por causa do impacto da pandemia, e a gente precisa falar sobre esse documento, dos resultados desses documentos e das expectativas, né, professor? Isso. Vamos falar do primeiro PDI, como é que foi como é que funciona essa construção desse plano? Bom, nós, quando chegamos na gestão, em 2013, como você bem colocou aí, já no ano seguinte, a gente já tinha que construir o PDI para a gestão 2015-2019, porque o PDI é um documento hoje obrigatório, né? Ele tem uma orientação do governo federal através de lei e de decreto. Então, o PDI, ele é um documento, primeiro só esclarecendo melhor aí ao grande público, ele é destinado a apresentar as estratégias que serão adotadas pelo IFP, por todas as instituições, e ele não é só para o IFP, ele é para as universidades, etc., para um período de 5 anos. Então, o PDI ele tem a duração de 5 anos. Nele, a gente é obrigado a traçar os objetivos e as metas, e através disso é que se confere uma identidade às intenções comuns ao IFP. No PDI, é ali que se expressa a missão, os valores e as diretrizes que vão orientar as nossas ações para esse empenho, né? A estrutura organizacional dessas atividades acadêmicas a ser desenvolvida pelo IFP. Qual foi definida a grande missão do PDI, a grande missão do IFP, do PDI 2015-2019, que era promover uma educação de excelência direcionada às demandas sociais. E também, nesse mesmo PDI, a gente traça também a visão de futuro para o IFP. O que era que o IFP queria nesse primeiro PDI 2015-2019? Consolidar-se como centro de excelência em educação profissional, científica e tecnológica, mantendo-se entre as melhores instituições de ensino do Nordeste. Isso lá para trás, no primeiro PDI. Já em 2015, 2019, o PDI atendeu às expectativas impostas para o período. Isso, Ailton, ressalvado algumas limitações de ordem orçamentárias, né, e outras intercorrências, como, por exemplo, a não realização de algumas obras em decorrência de algumas empresas vencedoras das licitações terem abandonado a obra, ou sequer terem iniciado, como foi o caso de Uruçuí e Corrente. Desde 2014 que a gente tenta construir salas de aula, a gente tinha um primeiro projeto no PDI, era para construir 70 novas salas de aula, mas ficaram de fora, mesmo com o recurso através de TED, liberado e feita a licitação e tudo, não foi possível fazer em Uruçuí e em Corrente, porque as empresas vencedoras abandonaram as obras. E isso necessitou da gente fazer um redirecionamento das estratégias, né? E nós fizemos isso. Posteriormente, evidentemente, quando é TED, a gente perde o recurso. Posteriormente, no ano seguinte, nós pedimos um outro TED, foi liberado pela CETEC-MEC, né? Mas, infelizmente, a empresa também foi feita uma nova licitação, mas as empresas sequer compareceram no conteúdo de obras, né? No caso de Uruçuí, principalmente, e de Corrente. Em Corrente, foi possível a gente salvar. Aliás, nós perdemos também esse TED. No ano seguinte, nós reprogramamos e aconteceu de novo aí, a mesma coisa. Em Corrente, nós conseguimos construir mais 10 novas salas de aula, apesar da demanda para esse projeto ser de 2014, nós conseguimos concluir agora, ano passado.
porque as empresas, como eu falei, foi uma intercorrência que fugiu ao nosso controle, né? Evidentemente que o IFE cumpriu todas aquelas etapas de punições para a empresa que não cumpre o contratado, evidentemente que nós aplicamos a multa, mandamos fazer as sanções de não contratar com empresas públicas, tanto no Serviço Público Federal, Estadual, Municipal, tá? Nós aplicamos todas as sanções. Mas nos foi dado a oportunidade, pedimos um parecer da Procuradoria Jurídica e nos foi dada a oportunidade de buscar o segundo e o terceiro vencedor da licitação, e, felizmente, o terceiro aceitou a nossa proposta e, finalmente, concluiu a obra, graças a Corrente. E o Uruçuí não, porque a empresa de lá abandonou, foi, inclusive, Ailton, a mesma empresa vencedora do refeitório de Parnaíba. Também ela não concluiu, nem sequer iniciou. Então, o Uruçuí ficou prejudicado. Mas Corrente... Assim a gente entende, professor, desculpe interromper, mas assim a gente entende que entre uma proposta e a realização dessa proposta existem diversos obstáculos. Existem muitos obstáculos. A partir do momento que você abre a licitação, meu amigo, já começam os obstáculos. A gente com dinheiro em caixa e tudo, mas... E eu pensei, eu estava botando as mãos no céu, pensava que, não, vencida a licitação, se a empresa botou a proposta dela, ela vai cumprir. Meu amigo, a empresa sequer apareceu no canteiro de obras, né? E aí, tá vendo como a gente não esperava esse obstáculo. Entendi. E apareceu. Mas, finalmente, nós já estamos programando a inauguração das 10 salas de aula em Corrente, né? E também mais 10 em Floriano, e estão previstas para ser inauguradas agora no mês de julho, agosto, né? São as últimas obras que vamos inaugurar. E também o refeitório de Picos, que está concluído, e somente a cozinha do refeitório de Parnaíba, porque mesmo a empresa tendo abandonado a construção do refeitório de Parnaíba, ano retrasado, aliás, nós fizemos, ano passado, 2020, nós fizemos uma economia muito grande, aí eu só conferindo, foi 2019 mesmo. Fizemos uma economia, já que não houve aula, em função da pandemia, e aí nós não tivemos gasto com combustível, com refeitório, com passagens diárias e etc. Né? E aí nós fizemos a economia de em torno de 10 milhões de reais, e parte desse dinheiro nós aplicamos para ver se a gente construía pelo menos a cozinha do refeitório de Parnaíba, porque lá tem uma demanda crescente, e a gente procurava dar vazão a essa demanda. Então, nós concluímos, e agora, recentemente, vamos inaugurar já agora em julho, a cozinha do refeitório de Parnaíba. Mas acabei de ter uma boa notícia, que o professor Paulo Borges me ligou há pouco, dizendo que a CETEC, a Secretaria de Ensino Técnico e Tecnológico do MEC, acabou de liberar um TED de R$500 mil para a gente concluir a parte do salão que serve as refeições do refeitório de Parnaíba. Então, a gente já vai licitar essa segunda parte, mas, enquanto isso, Parnaíba já vai poder utilizar a cozinha, que está concluída e tudo, né? Uma cozinha ampliada, e nós vamos trabalhar na conclusão do salão onde são servidas as refeições. Então, isso foi uma etapa vencida. Perfeito. Professor, nós vamos voltar a falar sobre as obras e sobre as grandes ações que geraram essa expansão toda do Instituto daqui a pouco, mas eu ainda queria insistir na questão mesmo da construção do PDI. O PDI não é uma construção solitária da Pró-Reitoria de Administração, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Queria que o senhor explicasse para esse nosso grande público como é que é feita a construção desse documento. Isso, é muito importante. Como é que nós fazemos a construção do PDI? Primeiramente, a gente reúne, evidentemente, toda a documentação, a gente faz uma análise crítica do PDI anterior, ver o que nós fizemos, o que nós não fizemos, quais foram os entraves, etc. Né? Feito isso, a gente convoca a população, a gente, evidentemente, que faz a construção dos instrumentais, que a gente possa estar ouvindo a população, como você bem colocou, a construção do PDI 2020-2024, ela foi diferenciada em função da pandemia, mas não houve dissolução na continuidade. Por quê? Nós utilizamos a tecnologia para poder avançarmos, porque a gente não podia deixar de fazer esse documento. Então, nós lançamos mão aí da tecnologia da informação para que a gente pudesse estar ouvindo a comunidade escolar, porque, obrigatoriamente, isso é uma orientação também, não só documental,
documentos que regulamentam a construção do PDI, mas também do reitor Paulo Henrique. Ele queria que a gente desse um amplo conhecimento à comunidade e buscasse um grande espectro de participação da comunidade escolar. Sugestões, né? Porque aí a comunidade escolar está falando com os alunos, com as famílias, com os professores, com os técnicos. Como você colocou, para a gente não construir um documento fora da realidade, a gente procura ouvir toda a comunidade escolar. Além do mais, Ailton, a gente procura também ouvir a comunidade externa, mesmo aqueles que não fazem parte da comunidade escolar, a gente procura, através do nosso site, a gente disponibilizou instrumentos de coletas de informação junto aos alunos, junto aos servidores. Aí nos servidores eu incluo os técnicos em assuntos educacionais, os técnicos em educação e também os professores, né? E a gente disponibiliza também um outro instrumental direcionado à comunidade em geral ali do entorno onde o campus está encravado, né? Aliás, vai além disso, porque como a gente bota na internet, quem está, inclusive, em outro estado, pode participar tranquilamente. Então, a gente faz essa coleta de informação, depois disso, a gente junta toda uma compilação desse trabalho, tá? Faz uma prévia, e aí a gente submete novamente, pede que os diretores de cada campo submeta à comunidade escolar a discussão interna primeiro, né? Depois dessa discussão interna, ele volta para cá, tem uma outra discussão aqui, juntamente com a alta gestão, que são os pró-reitores, os diretores sistêmicos, e, posteriormente, tem um grande encontro onde são escolhidos nos campos os representantes dos discentes, dos docentes e dos técnicos em assuntos educacionais, dos técnicos em educação, né? E também da comunidade externa. São escolhidas pessoas, são tiradas uma comitiva que vem para Teresina, onde a gente promove um grande encontro para a gente discutir a versão final, se ainda se ainda é passível de alguma alteração ou de alguma restrição, né? De receber as sugestões e alguma mudança que possa ser feita depois. Perfeito. E assim foi feito um grande encontro aqui em Teresina, no auditório, com a ampla participação, muito aberta, porque a nossa preocupação é que esse documento ele retrate a realidade que nós estamos vivendo, né? E agora, nesse PDI, período de 2020 e 2024, tem muito do que está registrado nesse momento de pandemia, tem muito de expectativa, né? Tem muita expectativa. Aliás, o PDI é um documento de expectativas, né? Sim, claro. Você sabe que para a gente executar tudo isso depende de uma série de fatores, e principalmente o fator financeiro. Orçamentário, né? O fator orçamentário. Você sabe que nós estamos vivendo uma dificuldade tremenda na questão orçamentária, né? O governo federal está fazendo cortes extraordinariamente grandes, prejudicando, inclusive, a execução da política educacional dos institutos e de outros órgãos também, mas eu me refiro especificamente ao instituto de onde nós estamos falando. Perfeito. E a gente realmente... Pois não, Ailton. Não, nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Nós vamos fazer uma paradinha de 30 segundos e depois nós voltamos para o segundo bloco desse Momento IFP, relatório de gestão, ouvindo mais sobre as ações da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Voltamos já. Quer saber mais notícias sobre o Instituto Federal do Piauí? Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br. Lá você tem a melhor fonte de informações sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão, além das decisões administrativas do IFP. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O IFP sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí. Muito bem, estamos de volta. Esse é o segundo bloco desse episódio do Momento IFP, relatório de gestão. Hoje nós estamos aqui nesse episódio tratando sobre a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Nós estamos ouvindo o pró-reitor Antônio de Pádua Alves Pinto, que fala sobre as principais ações desta pró-reitoria. Professor Pádua, nós falávamos no bloco passado sobre obras, o senhor falou das dificuldades com algumas das obras, mas vamos falar daquelas que realmente mudaram aí a
a cara da instituição, né, que tornaram a instituição um grande centro de excelência, de ensino e de aprendizagem. Uma das atribuições da Pró-Reitoria, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, é essa, como é que a gente pode dizer, essa definição do espaço físico, da reitoria, dos campos, né, professor? Isso. E nós sabemos que isso aproxima muito a sua Pró-Reitoria de outras Pró-Reitorias, como a de administração. Vamos falar um pouquinho sobre isso, professor? Quais os grandes destaques em relação a essa atribuição? Pois não, dentro dessa atribuição, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional trabalha no sentido de que os espaços físicos da instituição sejam funcionais e a sua utilização seja de forma funcional. Para isso, nós temos uma proximidade muito grande e harmoniosa com a PROAD, Pró-Reitoria de Administração, né? E também com todas as outras pró-reitorias, principalmente a PROEM. Porque, como você sabe, a maior parte dos espaços da instituição ele é composto por salas de aula, né, e por salas de laboratórios, né? Claro que essa proximidade com a PROAD, ela se dá em função de termos que planejar, que a PROAD também tem uma função de planejamento, né, mas essa proximidade da PRODIN com a PROAD, ela se dá em função de ter que se planejar o crescimento institucional, o crescimento dos campos, né, para atender as demandas, e, principalmente, a aplicação dos recursos financeiros para que a gente possa viabilizar a execução das obras e dos espaços, né? Reforma dos espaços, ampliação dos espaços e construção de ampliação dos espaços. E também a manutenção, né? Porque você sabe, sim, que nós temos aqui um departamento que dá manutenção ao funcionamento dos campos, né? Para que esse espaço, como falei, esses espaços possam estar sempre funcionais, agradáveis para os servidores, agradáveis para os professores e agradáveis principalmente para os alunos, que é a nossa razão de ser, né? Sim. Nós temos que fazer todo o esforço para que a escola seja um espaço agradável e atraente para o aluno, né? Porque é ali onde ele passa boa parte do seu tempo, a maior parte do seu tempo, 5, 6, 7, 8 horas, né? E esse espaço tem que ser bom. Quais são os grandes destaques em relação a essa atribuição? Bom, a PRODIN, nesse caso, a gente está sempre atento à necessidade dos campi, quanto à ampliação dos blocos de sala de aula, de laboratório e de outros espaços que tornem um campo melhor, como lanchonetes, espaços de centro de convivência, onde os alunos possam estar ali trocando ideias, como a biblioteca, que é um dos espaços mais importantes dentro de um campo, porque sem biblioteca, né, não há pesquisa, não há estudo, né? Sim. Então, esses espaços têm que se tornarem atraentes. E também outra questão que a gente está sempre atento é a necessidade de ampliação dos refeitórios. A gente está sempre conversando com os diretores, por ocasião das reuniões do Conselho de Dirigentes, etc., para que a gente possa estar acompanhando essa demanda, né? A demanda no sentido de atendimento ali ao mesmo tempo dos alunos, no fornecimento das refeições e dos lanches. E isso sem distinção, né, professor? De norte a sul do Piauí. Norte a sul do Piauí. Da capital, os campi do interior, os campi avançados, né? Tanto é que hoje nós já temos muita demanda de crescimento de refeitórios. Mas as duas últimas que nós estamos trabalhando fortemente, já quase, como eu falei lá no primeiro bloco, são Pix e Parnaíba, né? Mas nós temos outros pedidos e estamos ainda atrás de recursos para que a gente possa estar ampliando esses espaços, construindo aí novos blocos. Perfeito. Os blocos antigos a gente tenta aproveitar para ampliar a biblioteca, que é um espaço importantíssimo, como lhe falei, tá? Para ampliar também os auditórios. Aqui na capital a gente teve isso de forma bem visível com o campus Teresina Zona Sul, né, professor? Exatamente. Teresina Zona Sul, nós construímos lá 10 novas salas de aula, né? E também construímos um espaço para o funcionamento do almoxarifado e fizemos uma boa reforma no refeitório de lá, mas o refeitório de lá ainda não está ideal. Nós estamos ainda correndo atrás de recursos para que a gente possa estar fazendo um novo bloco para Teresina Zona Sul e aproveitar o bloco atual que está lá para ampliar a biblioteca, que a biblioteca de lá ainda está muito tímida, né? A gente mas aí, assim, melhor.
Amplia a sala, amplia o conforto para quem já é aluno, mas também amplia a quantidade de vagas para que novas pessoas exatamente, possam. oferecer Toda hora novos... você vai ampliando biblioteca, vai ampliando refeitório, é uma ação contínua, né, professor? Isso. Como eu disse, a gente vai construindo novos espaços, novos blocos, e a gente já estuda logo o que pode ser feito no bloco antigo, né? Perfeito, perfeito. Então, para você ter uma ideia, nós temos um projeto aqui de construção de auditório maior em alguns campi, mas como em quase todos os campi a biblioteca fica fundo a fundo com o auditório, a gente já quer aproveitar o auditório antigo para ampliar os espaços de biblioteca. Não só no sentido de agasalhar mais estudantes estudando, mas também no sentido de ampliar o acervo bibliográfico, né? Porque a biblioteca, na verdade, você sabe que só o espaço... Vai se atualizando. Não é só o espaço. Não adianta, ele tem que ter um bom acervo bibliográfico atualizado, né? De ponta. Tem uma estrutura tecnológica até para pesquisa. Uma estrutura tecnológica, com espaços individuais e coletivos, para estudos em grupos individuais, e essas bibliotecas precisam ser melhoradas, porque a nossa preocupação é de oferecer, como eu disse lá também no primeiro bloco, de oferecer espaços funcionais e agradáveis para a nossa comunidade escolar. Professor Pádua, a gente já está caminhando para uma etapa final aqui da nossa conversa, mas eu lhe pergunto, dentro das atribuições da Pró-Reitoria de Extensão Institucional, que esse setor é responsável por avaliar, desenvolver, disseminar melhores práticas de gestão, e nós sabemos que o IFP conquistou prêmios nessa área, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esses prêmios conquistados na área das práticas de gestão, e falasse sobre essa modernização também na gestão pública. O IFP passou não só no sentido de informatizar, mas e de modernizar, de tornar as coisas mais céleres, mais rápidas, mas outras ferramentas foram utilizadas para aperfeiçoar esse trabalho e integrar as equipes, né? Isso. Olha, em 2017, já lá pelo mês de julho, nós fizemos uma reestruturação do IFP. Criamos um novo organograma, tudo, foi aprovado por uma resolução lá, e nessa modificação, entre outras distantes, mas eu falo especificamente aqui da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, foi criado a Diretoria de Planejamento Institucional, que até então não existia. Eu trabalhava apenas com a Diretoria de Infraestrutura, que é a minha diretoria responsável pelos projetos das obras, pela execução e fiscalização das obras. Mas aí foi criada essa Diretoria de Planejamento Institucional, que ela trabalha diretamente com o planejamento estratégico do IFP. Logo que foi criada, a minha diretora nós discutimos, e foi implantado uma ferramenta chamada de Gplanes. É um software, ele é gratuito, né? E a gente, para iniciar, tem ele também pago, mas para iniciar a gente ia fazer um experimento, no sentido de que a gente pudesse estar aperfeiçoando e propagando dentro do IFP as técnicas modernas de planejamento, com o objetivo de se disseminar a cultura do planejamento e, com isso, se desenvolver as boas práticas de gestão. Então, nós lançamos mão do Gplanes gratuito, já estamos aí com mais de 2 anos usando o Gplanes gratuito, e já é propósito nosso passar para o Gplanes, esse software, em que a gente paga uma anuidade, porque ele tem mais recursos, ele facilita mais ainda o nosso trabalho. Então, nós já fizemos a previsão tanto dentro do plano do PDI, como dentro do nosso plano de ação. Vamos ver se vai dar certo, se vai aparecer recurso financeiro para a gente adotar e comprar a assinatura desse novo software do Gplanes. Okay. Não resta dúvida que com a implantação do Gplanes, o nosso planejamento ele ficou muito mais ágil, ele ficou mais organizado, ele ficou mais acessível, além de permitir um acompanhamento mais eficiente na execução dos projetos e das ações do IFP. E o fruto desse trabalho não foi um mérito da Prodim, mas foi um mérito lá da Pró-Reitoria de Administração. O professor Paulo Borges pode, inclusive, me dar maiores detalhes sobre a questão desse prêmio, né? Perfeito, foi na área dele. Perfeito. Então, Ailton, em relação às principais obras de infraestrutura que foram construídas
desde a primeira gestão do professor Paulo Henrique, nesses 8 anos, nós tivemos conquistas importantíssimas. Como lhe falei, nós tivemos construções de blocos com 10 salas de aula, cada bloco desse. Primeiramente, foram construídos 5 blocos com 10 salas de aula nos campos de Angical, São Raimundo Nonato, Picos, Parnaíba e Piripiri. E, posteriormente, já concluindo agora em 2020, já foram construídos mais 3 blocos em Floriano, Corrente e Zona Sul. Como você sabe, Floriano é um campus diferenciado pela sua estrutura, né? Lá é um campus que tem uma estrutura, uma arquitetura toda diferenciada. Sim. E lá nós construímos um novo bloco respeitando toda a harmonia da arquitetura, né? Está lá no ponto, esse bloco vai servir para funcionar salas de aula e também salas de laboratório, né? Como lhe falei, foram construídos 2 blocos de refeitório, né? Um em Picos e outro em Parnaíba, que está sendo concluído. Foi construído também em Floriano uma usina fotovoltaica com uma capacidade muito grande e uma academia para os servidores lá em Floriano e também uma garagem coberta para os veículos. Né? Foi também feita a substituição da cobertura do bloco A do Teresina Central, que é um bloco muito antigo e estava dando muito problema de goteira, estava queimando equipamentos e tudo. Né? Foi construído também um centro de gastronomia importantíssimo na cidade de Pedro II, uma coisa extraordinária. Esse centro de gastronomia é fruto de uma emenda parlamentar concedida pelo ex-deputado federal Heráclito Fortes. Né? Foi também feita a cobertura completa, uma reforma completa da quadra de esportes lá de Parnaíba, que Parnaíba, como por ser litoral, o Ailton, lá tem um problema seríssimo na estrutura metálica, né? Então, nós procuramos substituir, botamos uma estrutura metálica diferenciada, né, com tratamento especial, mas que requer, que nos disseram que tem uma duração maior. Né? Nós instalamos também usina fotovoltaica, além de Floriano, instalamos usina em Campo Maior, Valença e Paulistana. Em Campo Maior também foi feita grande reforma no campus, com a construção também de um campo de futebol para toda a comunidade escolar, tá? E fizemos a substituição de telhas térmicas por telhas termoacústicas nos campos de Picos, Angical e Corrente. Nós ainda temos 3 campi que temos que fazer a substituição dessas telhas, que são Parnaíba, porque lá a maresia é muito forte, ela vai corroendo as telhas cerâmicas, vai ficando fragilizada. Existe uma manutenção mais constante, né? Isso, é a manutenção corretiva, né, e preventiva também. Sim, sim. E também em Piripiri, que apresenta um problema seríssimo, e em Paulistana, tá bom? Problema de cobertura. Quando chove, fica aquele Deus nos acuda, tendo que cobrir os equipamentos, porque há uma incidência muito grande de goteiras, né? E nós fizemos também, Ailton, um grande ginásio coberto para corrente, uma obra extraordinariamente bem feita. E uma subestação elétrica lá no campo de Pio Nono. Então, são obras estruturantes que vão melhorar o funcionamento dos campi e oferecer o maior conforto para os usuários. Perfeito. Você fazer até uma pergunta para fechar, que ela, de certa forma, é óbvia, mas é a pergunta que eu estou fazendo a todos os pró-reitores, diretores e ao próprio reitor, Paulo Henrique. Qual é a sensação, depois desses 8 anos de gestão, de trabalho, de toda essa construção citada aí pelo senhor? Olha, é uma coisa extraordinária, rapaz. O tanto que todos nós dessa gestão, da alta gestão, os pró-reitores e diretores sistêmicos, nos dedicamos ao máximo para a gente oferecer as melhores condições de funcionamento dos campos. Porque, aí eu não sei se você tem esse conhecimento, mas cada camping desse, ele foi projetado e construído numa área para atender não só aquele município onde ele está encravado, ele foi encravado ali para atender toda aquela micro-região. Por exemplo, um campus como o de Paulistana, né? Paulistana é um município aí com em torno de 30 mil habitantes, mas a projeção lá é que seja atendido em torno de 80 mil habitantes, 90 mil habitantes, porque ele pega toda aquela micro-região, né?
caso de Floriano, que é uma cidade com 60 mil habitantes, mas a previsão dele é atender em torno de 100 mil habitantes, porque ele pega toda a micro-região do Médio Parnaíba. Então, o nosso objetivo é oferecer as melhores condições para que esses campi possam ter uma demanda cada vez mais crescente, porque o objetivo deles é dar oportunidade àquelas pessoas, aqueles estudantes que não têm oportunidade de procurar os grandes centros, pagando hotel, né, estadia, etc., como em Teresina ou mesmo em Floriano. Os pais, às vezes, não tinham condições de mandar os seus filhos para esses grandes centros. Então, esses campos foram encravados, às vezes, até em pequenos municípios, nos rincões mais distantes, como Paulistana, Corrente, São Raimundo Nonato. Para quê? Para que o filho do pequeno agricultor, do vaqueiro, daquelas pessoas com menos posse, possam se deslocar até essas cidades ali mais próximas, onde todos têm parente, e possam aproveitar essa oportunidade de melhorar os seus estudos, que eles não fiquem contentes apenas com a conclusão do ensino básico em nível de primeiro grau, que nem existe mais, né? Mas que eles tenham a oportunidade de ingressar no ensino técnico, onde eles saiam com a profissão, e você sabe que nós oferecemos um ensino verticalizado. A pessoa começa no ensino técnico, ele pode ir técnico de nível médio, mas ele pode depois ingressar num curso de nível superior e depois fazer uma pós-graduação. Porque nós já temos vários campi, né, que oferecem pós-graduação. Olha, é uma coisa assim extraordinária quando a gente vê o resultado de alunos que saem do Piauí. Nós temos um caso extraordinário, ele é muito emblemático. Se eu não me engano, são 2 alunos que saíram de Acauã, aquele município lá emblemático do Fome Zero, e foi representar o Piauí, o Brasil, na Coreia. O menino, numa competição que houve lá, e o menino foi muito bem. Olimpíada, né? Na Olimpíada, exatamente. Não tem me fugido agora da cabeça. Então, isso são coisas que orgulham a gente, porque a gente tem que deixar o nosso legado enquanto servidor público. A gente tem que ter a responsabilidade social enquanto cidadãos. Então, a gente tem que dar o máximo de nós. Eu, por exemplo, e todos os que eu conheço, os pró-reitores e diretores de sistema, foram formados em escolas públicas. Então, é hora da gente dar o máximo da gente para que os que vêm atrás de nós, né, tenham essa mesma oportunidade para que a gente possa estar contribuindo na formação de uma sociedade melhor, uma sociedade mais produtiva, uma sociedade que viva melhor com toda a sua família. É isso. Então, a gente enche de orgulho com o resultado desse nosso trabalho. Muito bem, muito obrigado, professor Antônio de Pádua Alves Pinto, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Piauí. Obrigado, professor Pádua, obrigado pela participação desse podcast. Agradeço a todos que nos escutam. Convido também você a ouvir os outros episódios. Nós temos vários outros episódios com outras entrevistas tão transparentes e tão detalhistas quanto essas que nós acabamos de ouvir. A vocês, meu obrigado. Até logo. Professor Pádua, novamente obrigado. Vamos adiante.